desde o início me parecia absolutamente desinteressante a ideia de criar uma marca textual muito própria, que fosse identificável. Por isso talvez que esses 4 romances sejam tão diferentes estilisticamente entre si. Talvez eu tivesse interessado em construir esses escritores diferentes e depois demolir cada um deles, né? Não me interessava trafegar por um lugar conhecido, ou que fosse confortável, ou que fosse fácil. Me interessava o contrário. Dá para criar um arco aí entre esses 4 romances, e entre esses 4 romances e essa coisa essa performance do filme e tal. O primeiro capítulo do Corpo Presente, de certa maneira, ele liga com o final desse último romance do Gustavo Amor e com o final do livro também. É quase como se fosse um Ouroboros, como se fosse um círculo que se fecha. Uma morte, digamos assim. Eu acho que tem um ciclo que fechou aí. Eu acho que os livros questionam muito o lugar do masculino, sabe? Esse homem em crise, esse homem falido, esse homem que não sabe direito qual é o seu lugar no mundo, que perdeu, que sente uma nostalgia de um poder que ele já não exerce mais. Hoje em dia, pensando nesses 4 romances que eu escrevi desde 2003, talvez eu consiga ver que eles têm esse fio comum, por mais que sejam tão diferentes, é como se eu estivesse construindo esse personagem masculino em suas diferentes encarnações para depois demoli-lo completamente. Quer dizer, essa performance que eu faço de demolir esses escritores entre os livros, no final é a demolição de uma figura de homem, né? Não por acaso esse último romance termina dessa forma e o filme termina da forma que termina, né? Por que fazer um livro e um filme? Eu acho que eu fiquei tão apaixonado pelo lugar. O filme só existe por causa do lugar. Porque assim, o sujeito morreu num prédio ocupado na Rua da Relação. Ele roubou o meu nome, ele roubou minha identidade para morrer no lugar mais simbólico do Rio de Janeiro, que é a Lapa, chave para a cultura brasileira, no momento que a Lapa está passando por transformações radicais. E o lugar onde ele morreu, que era um prédio que era um esqueleto, virou um prédio moderninho, de luxo, o condomínio Sol da Lapa. Isso está no filme e no livro. Então o fato do cara ter roubado a minha identidade no coração da crise de identidade da cidade é que me fez filmar lá e criar uma experiência cinematográfica que levasse as pessoas para aquele mesmo lugar que eu estava, para aquele mesmo espaço, para aquele mesmo estado de confusão, de entretempos, de entre cidades, de uma cidade que é uma ruína de outra cidade, mas ainda também não é a cidade nova que está sendo construída, porque nunca nada vai ser... Nossa urbe, ela não se fecha, né? Então, e eu fiquei muito apaixonado pelo lugar e eu fiquei com vontade de transformar isso numa narrativa visual. E aí surgiu a ideia, porque eu comecei a ir demais, eu queria alugar um apartamento para morar lá, e eu consegui o dinheiro para alugar um apartamento para morar lá por causa do filme. E aí, estando lá, eu escrevi grandes trechos do livro lá. E descobri coisas para o livro lá. Quer dizer, tem um momento que os dois processos criativos eles se misturam. Uma coisa permitiu a outra acontecer. Era muito sobre invadir o espaço. A mulher invade o meu espaço. Eu invado um espaço que não é meu, aquele lugar do centro não é meu, eu não pertenço àquele lugar. Eu sou um idiota. Aí eu invado o prédio que o homem invadiu para morrer com o meu nome. Quer dizer, ele invadiu a minha identidade, invadindo um prédio ocupado. Aí eu invado esse espaço, desse prédio ocupado na Lapa, onde eu sou completamente estragado por uma série de circunstâncias que eu não controlo, por uma trama que é alienígena a mim. A minha janela dá para o DOPS, para a Polícia Civil, para a Central do Brasil, para a Secretaria de Segurança e para o Comando Militar do Leste, no fundo, o Morro da Providência. Primeira favela do Brasil, que remete à Guerra de Canudos.
a gente está falando também de invasão, né? Do terreno da favela invadido por militares que foram combater uma invasão de terra. Quer dizer, é uma questão fundiária também, né? De ter um lugar no mundo, né? Essas pessoas estão todas buscando o quê? Um lugar. A identidade delas é muito também marcada pelo lugar delas. Aí você tem esse personagem, que sou eu no filme, e eu acho que sou eu nos livros também, eu como escritor, que não tem lugar. Não tem lugar. Quando eu comecei a filmar, eu não sabia como acabava direito. Eu não sabia se eu ia achar a mulher. Eu não sabia o que aquelas cenas iam dar. No final do filme, grande parte daquelas ações no apartamento são frutos de convivência, de improvisação, de um processo dentro do apartamento. O sujeito está um pouco à deriva na narração, sabe? Não sabe muito bem onde está chegando e gagueja, e agora, como eu estou perdendo, não sei muito bem o que eu quero dizer, mas aí vem algo. Então tem um momento que, você imagina, tem um bailarino e ele tem um passo muito marcado e ele vai desfazendo o passo que ele está marcado, mas você não sabe direito se esse desfazer faz parte do balé ou não, entende? Faz parte do passo ou não. Eu acho que os meus livros têm um pouco disso em alguns momentos, porque eu realmente não sabia. E eu mantenho esse erro, vamos dizer assim. Eu gosto desse erro. Ele me interessa. Ele me interessa mais do que a coisa muito bem polida, entendeu? Mas tem uma vida ali. E no filme, bastante, porque como a mise-en-scène das cenas com as pessoas do bairro, com os não atores, eu também sendo não ator, é completamente improvisada, em que eu chegava e encontrava eles pela primeira vez, e aquele diálogo se dava ali, também tem essa imperfeições, sabe? No texto, na atuação, tem um ruído que eu acho mais interessante do que se fossem diálogos muito com timing perfeito, que todo mundo fosse muito bonito e muito esperto. Isso não me interessa nem como representação, nem como nada. Eu queria criar uma experiência mais que narrativa. Eu acho que eu queria criar uma experiência abstrata um pouco, sabe? Da pessoa se sentir naquele lugar, naquele tempo, e sem entender muito bem onde ela está, sem entender muito bem o que está acontecendo. Eu acho que eu abro algumas narrativas no filme que eu não fecho de propósito. De novo, eu estou trabalhando com sistemas de lógica imperfeitos. Em todos os meus livros as coisas não encaixam, porque eu acho que elas não encaixam mesmo. E eu acho que eu fico oferecendo certos fios de esperança, de resolução, que a resolução nunca chega. Em relação a esse conjunto filme e livro, que não é uma adaptação, são duas obras que partem do mesmo fato, né, que é o sujeito ter morrido com a minha certidão de nascimento. Elas se contradizem. O livro está dando rasteira no filme e o filme está dando rasteira no livro. Às vezes eles se complementam de uma forma mais, vamos supor, utilitária, positiva, em que a pessoa, eu entendo melhor isso porque eu li isso. Mas às vezes é o contrário, eu entendo menos porque eu também não queria que as pessoas fossem atrás da outra obra para entender melhor, eu queria que elas entendessem menos.